Reinhard Van Astria é literalmente o epicentro de ReZero e um dos personagens mais poderosos dos animes. Mas e se colocássemos esse personagem praticamente invencível dentro de um dos universos mais letais, trágicos e estratégicos dos animes atuais? Afinal, ele não é só forte, é como se literalmente o universo conspirasse para ele sempre vencer. Mas talvez não seja bem por aí. Hoje a gente vai responder até onde Reinhard Van Astria de ReZero chegaria no mundo de Jujutsu Kaisen realisticamente. Mas não é só quem ele vence ou perde não, a gente vai analisar a progressão real do personagem lutando, a tensão contra esses oponentes mais poderosos e o ponto mais importante, existe algum momento onde ele poderia perder? Porque sim, existe um cenário e existem personagens capazes, e quando você perceber qual é, vai ser insano, porque os personagens vão te surpreender. Antes de tudo, regras claras precisam ser estabelecidas para não virar bagunça. A primeira, o Reinhard aqui será considerado sem bênçãos extras da Odilaguna, ou seja, ele só terá as bênçãos já conhecidas em ReZero. Indo para Jujutsu Kaisen, ele não receberá mais nenhuma benção extra ou nenhum buff desse mundo aqui, beleza? Segunda regra é que só o kit padrão dele será considerado, ou seja, força, velocidade e durabilidade sobre-humanas, além dele também ser o mestre em esgrima e ter uma espécie de imortalidade via ressurreição e manipulação de energia e elementos. Agora, outra regra também é falando das suas principais bênçãos e das mais importantes para essa análise, já que não é só justo listar como regras as habilidades, mas também quais são as suas bênçãos. Dentre elas estão o Santo da Espada, que permite ele não só usar a espada Raid, mas também ter uma maestria máxima em esgrima. A bênção do Deus da Guerra, que também faz ele ter uma maestria absoluta, só que em qualquer arma. Maestria em itens / desarmada, que é uma proficiência instantânea com qualquer objeto ou luta corpo a corpo. Evasão de flechas, basicamente ele tem imunidade a projéteis com essa bênção. Garantia de flechas, seus próprios projéteis nunca erram. E a bênção da Fênix, que permite ele reviver após a morte. E aqui, para deixar mais justo, ele só poderá utilizar uma vez devido à sua limitação de novas bênçãos, já que ele não pode simplesmente ficar pedindo pro Odilaguna dar mais buffs para ele, sendo que só vai ter uma bênção para cada utilidade. Então nesse caso aqui, a da imortalidade não foge disso e ela só pode ser utilizada uma vez. Mas pra quem pensa que acabou, não acabou, tá? Além disso, também tem imunidade a venenos e doenças. Ele tem imunidade total quanto a isso. Resistência mágica e absorção. Basicamente, ele tem uma negação de 80% dos ataques mágicos e absorção de mana que ele receber. E, tecnicamente, se for converter pro Jujutsu, seria de energia amaldiçoada. Então, cara, ele receberia bem menos dano. Mas isso aqui nem vai ser tão importante, então vamos considerar que é só magia mesmo do mundo de ReZero, beleza? Também tem o Power Bleeding. Basicamente, ele se torna mais forte quanto mais ele sangra. Também tem a bênção do Céu Azul, Nublado e Noturno, que aumenta seu poder em qualquer condição climática. Primeira e segunda visão faz ele conseguir esquivar instantaneamente do primeiro e segundo ataque do seu inimigo. Linguagem da alma / telepatia, que também faz ele conseguir compreender qualquer ser, mesmo que seja de outra língua ou de outro local, tipo um alienígena. Então os ETs também não estão isentos ao Reinhard. E para finalizar o tópico aí do Reinhack, também tem a névoa / lago / nuvem, que basicamente tem visão clara, mesmo em neblina. Ele pode andar sobre a água e também andar sobre as nuvens, tipo do Flamingo, mano. Isso é muita loucura, né? Além disso, também tem outras regras que é importante a gente falar, como por exemplo, que eu vou estar considerando aqui a versão mais consistente do personagem, ou seja, sem ficar levando em consideração coisas que foram mostradas apenas em novels tipo web e tal, que, pô, ainda não tem a confirmação do Tapei ou ainda não foi mostrado de forma oficial, beleza? Então nada que ainda não foi adaptado ou comprovado, eu vou estar desconsiderando, até porque, pô, vamos ser sérios que o Reinhard só nesse estado aqui já tá bem poderoso, né? Essa versão também possui imunidade a dano e efeitos, tá? Então proteções que reduzem dano mágico pra ele, como fogo, terra, água, e também oferece imunidade a doenças e venenos, como eu tinha citado, além da imunidade a ataques consecutivos. Após receber um golpe, o mesmo ataque não funciona mais, é literalmente como se o Reinhard se tornasse uma Horaga, se adaptando aos ataques. Então cada ataque aqui precisa funcionar logo de cara, caso contrário, o Reinhard se adapta a eles e não funciona mais. Também tem o combate desarmado. A bênção do mestre desarmado torna basicamente ele letal mesmo sem armas, ou seja, de mãos nuas pode ser frequentemente mais eficaz do que se ele utilizasse uma espada, por exemplo. Além disso, ele também possui onipresença situacional, que é basicamente a capacidade de saber o que acontece ao redor dele, como se fosse uma consciência cósmica mesmo, tornando quase impossível emboscar ele ou pegar ele de surpresa. E sendo bem honesto, aprender e se adaptar assim é praticamente uma bênção. Aliás, tem uma bênção que o Reinhard com certeza teria, a de nunca sofrer com queda de cabelo. Porque pensa comigo, o cara passa por guerras, uma pressão absurda e o cabelo continua ali, intacto. E olha, isso dá até pra trazer pra vida real também. Eu tô falando da Manual. Eles oferecem um tratamento completo com acompanhamento médico de verdade. Não é só
só um produto, é uma solução personalizada para quem quer cuidar da própria aparência e autoestima. Funciona assim: você responde um questionário, o médico avalia o seu caso e, se for recomendado, você recebe um tratamento personalizado direto na sua casa. Tudo isso numa caixa discreta, sem exposição nenhuma. E para quem quiser testar, usando meu cupom NARS, você ainda garante 40% de desconto e frete grátis no seu primeiro pedido. Então, se quiser manter o nível Reinhard de cabelo, o link tá na descrição. Mas é claro que o Reinhard também possui limitações, hein, rapaziada? Pois é, parece impossível, mas não é. Apesar de invencível, ele não pode derrotar a imortalidade da Sátila. E, embora tenha compatibilidade mágica, seu portão de mana ainda é defeituoso, impedindo de usar a magia ativamente e absorvendo-a em vez disso. Ou seja, ele não consegue impedir o uso de magia, apenas absorvê-las. O que isso implica nessa análise? Não diretamente com a energia amaldiçoada, já que aqui são conceitos diferentes, mas no sentido de que o Reinhard não consegue adquirir mais magia enquanto ele estiver no mundo Jujutsu. Afinal de contas, ele só pode absorver magia. E se não tiver magia para ele absorver, basicamente é uma limitação para ele. Então, os seres imortais também não podem ser derrotados por ele devido às suas limitações. E por aqui ser um mundo Jujutsu completo, ou seja, tendo feiticeiros, maldições e tudo mais, cada um manterá o seu estilo sem adaptações para esse universo. Logo, o Reinhard também terá uma certa imunidade a expansões de domínio, assim como acontece com a Maki e o Toji, embora ele ainda assim consiga perceber as maldições como presenças, então fica um pouco mais equilibrado. Mas claro que eu vou analisar também de forma como se a expansão de domínio pudesse acontecer, para deixar um pouco mais interessante o vídeo, beleza? Mas só pra deixar claro que, se fôssemos ver realisticamente trazendo apenas os dois universos de forma separada, o Reinhard não sofreria por expansões de domínio. E acho que já foram todas. Se eu tiver esquecido de alguma, me avisa aí nos comentários, pessoal. Agora voltando, porque daqui pra frente o nível vai subir muito, e agora sim nós vamos começar pelo mais importante. Bom, apesar das bênçãos que eu já citei, que serem bem poderosas, o Reinhard não é só forte por conta delas. Ele é basicamente um conceito ambulante de vitória, porque, como eu citei pra vocês, além das bênçãos, ele possui força absurda, uma velocidade além da percepção. Literalmente, a velocidade dele pode chegar à velocidade da luz. Ele possui reflexos automáticos e uma espada que só aparece quando ele precisa vencer. Além disso, o Reinhard não é o tipo de pessoa que luta pra testar ou subestimar os seus oponentes. Ele luta pra ganhar e pra fazer o que deve ser feito seguindo o seu senso de justiça. E agora nós colocaremos tudo isso em Jujutsu Kaisen, um mundo onde as técnicas andam lado a lado com a força bruta, a estratégia decide a maioria das lutas e as habilidades podem ignorar basicamente tudo, e muitas ignoram conceitos, né? Então, realmente se torna um ambiente bem mais épico, e é por isso que a luta será boa, porque entre o Reinhard e os feiticeiros desse mundo, é aqui que começa o jogo de verdade. O Reinhard então chega nesse mundo e nota um problema de imediato. Ele não usa energia amaldiçoada, ele usa magia. Logo, são dois conceitos diferentes, e isso cria dois cenários. Como eu citei pra vocês, algumas técnicas como expansões de domínio não afetam ele, ou seja, o acerto garantido é anulado. Porém, outros podem pegar ele desprevenido também, já que tem criaturas e maldições que são basicamente invisíveis a olho nu, então tem o fator surpresa ali que pode ser crucial dependendo da situação contra o Reinhard. Ou seja, o Reinhard é literalmente uma faca de dois gumes aqui. Ele é praticamente o feiticeiro mais poderoso do mundo, porém sem ser um feiticeiro, e tendo os malefícios de um ser comum, embora o poder sobre-humano. Mas também tem um detalhe: o Reinhard aprende rápido, e muitas das vezes de forma instantânea, e por ser muito rápido e ter uma dedução extremamente aprimorada, ele se adapta ao novo local bem mais rápido, uma Tóquio atual, justamente em Shibuya, e ele observa seus arredores. E assim ele entende o sistema, sentindo o poder à sua volta, mesmo sem ver ou perceber maldições. Reinhard é quase o pináculo jamais visto da restrição celestial, como se ele fosse a restrição divina em pessoa. E é exatamente aqui que entra um ponto curioso. Aqui começaremos pelos feiticeiros iniciais da história. Começaremos então com o protagonista, Yuji Itadori. E contra ele, pessoal, principalmente no começo, o Reinhard vence fácil, simplesmente porque é outra escala de poder. Afinal, esse Itadori é extremamente inexperiente e limitado ao uso de energia amaldiçoada. Apenas no corpo a corpo o Reinhard já poderia derrotar ele. Porém, para sermos justos, temos que considerar o Itadori do final de Jujutsu Kaisen. E no fim de Jujutsu Kaisen, vocês sabem que o Itadori virou um monstro. Ele tem uma força física absurda, nível top 5 do seu verso mesmo, controle avançado de energia amaldiçoada, ele consegue atingir a alma diretamente do seu alvo, e isso é muito importante.
resistência insana, já que ele tancou coisas que matariam geral na luta contra o Sukuna Prime, uma sinergia com técnicas tipo Black Flash, alcançando uma consistência alta no fim da história, e ainda muito superior a de vários outros feiticeiros, e resumindo no geral pra vocês, ele virou um combatente completo, brutal e eficiente para praticamente todas as situações. Mas agora vamos pra comparação direta, habilidade e técnica. O Itadori é um combatente bruto que possui uma evolução tática absurda, e o Reinhardt é a técnica perfeita e um instinto muito superior ao do Itadori. Na minha opinião, em habilidades e técnicas, a vantagem é totalmente do Reinhardt. Em questão de velocidade, o Itadori é muito rápido sim, porém o Reinhardt é um nível que você nem percebe que morreu até já estar morto. Afinal, ele tranquilamente acessa a velocidade da luz, como eu mostrei pra vocês, e não só em ataques, mas também em movimentação padrão. E aqui o Reinhardt ganha com uma vantagem imensa sobre o Itadori. Em poder de ataque, o Itadori consegue ferir a alma sim, e isso é bem perigoso. E o Reinhardt lança ataques com escalas maior e precisão absurda. Aqui já é uma leve vantagem pro Reinhardt. Afinal de contas, tem o ponto mais equilibrado. Afinal, um ataque do Itadori poderia desestabilizar um Reinhardt na hora. Já a resistência, o Itadori é um tanque absurdo, praticamente o personagem mais resistente de toda a história de Jujutsu Kaisen e da obra no geral. Já o Reinhardt já tancou coisas absurdas sem depender só de bênção, já que ele literalmente possui uma resistência virtualmente infinita. Então a vantagem aqui também é do mano Reinhardt. E a única chance do Itadori nessa luta real seria se ele acertasse diretamente a alma do Reinhardt. Mas aqui vem um problema brutal pro Itadori. O Reinhardt é muito mais rápido, ele dificilmente seria atingido, e mesmo se for atingido, não é garantido que funcione como em maldições, além de que, com certeza o Itadori precisa de muito mais que um acerto para tombar esse monstro que é o Reinhardt. Indo agora então pro Megumi Fushiguro, e bom, falando sobre o Megumi, as invocações dele ajudam sim, mas elas não seguram por si só o Reinhardt, exceto pelo Mahoraga, pois temos aqui dois cenários, o que ele não se adapta rápido o suficiente e o que ele se adapta e o Reinhardt seria incapaz de vencer. Porém calma, fãs de Jujutsu Kaisen, não precisam chorar ainda, eu acredito que sim, antes da roda girar, o Reinhardt poderia obliterar o Mahoraga da existência com a espada do Dragon Rage. E eu sei que vão ter muitos fãs dizendo, ah Nars, muito mentira, tá nerfando o Mahoraga porque não sei o que lá. Calma mano, respira aí, tá? Fica calmo. Bebe uma aguinha aí, não precisa infartar ainda, cara. Eu sei que em Jujutsu Kaisen módulo, o Mahoraga se adapta não só à velocidade da luz, mas aparentemente também à existência do alvo, embora tenha muitas discussões de pessoas dizendo que não, isso é impossível, e pessoas dizendo que sim, isso pode ocorrer, beleza? Então fica muito nesse caso, até porque gera inconsistências narrativas, como por exemplo, se ele se adapta à existência, por que ele não teria se adaptado à própria existência do Satoru Gojo durante a luta contra o Sukuna? Tá vendo como ficam os furos? Além de várias outras inconsistências, mas como esse não é o foco do vídeo, a gente vai ignorar isso, beleza? Como eu tava dizendo, em Jujutsu Kaisen módulo, aparentemente o Mahoraga consegue se adaptar à existência do alvo, mas isso não é confirmado. Porém, muita gente simplesmente ignora o fato de que o Dabura não lutou a sério com o Mahoraga em praticamente momento algum. Desde o início, a sua arrogância e prepotência fez ele apenas testar o Mahoraga pra ver o quão forte ele era. Então ele atacava, via se o Mahoraga se adaptava e tentava outra abordagem. Já com o Reinhardt, considerando a sua seriedade em combate e a sua falta de descrença contra o seu oponente e o fato de que ele não subestima seus oponentes, é completamente plausível imaginar que o Reinhardt apenas speed blitzando o Mahoraga sem dar chance pra ele, além de que, ao que tudo indica, o Mahoraga poderia variar em nível de poder e adaptação se depender de seus portadores. Então, como seu portador é o Megumi, piorou mais ainda pro cara, né? Fora aqui, rapaziada, vamos ser sinceros, a espada do Dragon Rage literalmente apaga conceitos da existência, e adaptação, pra quem não sabe, é um conceito, então não teria como Mahoraga vencer do Reinhardt, mesmo se ele tentasse muito. Agora a Nobara, no caso dela dependeria muito de conexão, e o Reinhardt simplesmente não daria abertura. Antes mesmo da Nobara tentar acompanhar o Reinhardt, ela já estaria indo de F, e o resultado é que ninguém aqui pressiona ele de verdade. O nível do Reinhardt ainda é amplamente superior ao de todos esses citados agora. Mas agora vamos subir um pouco o nível para ver se começa a ficar mais sério pro lado do Reinhardt. Contra o Nanami. O Nanami, pra quem não sabe, rapaziada, ele é técnico, mais previsível pra alguém com reflexos absurdos. Então ele seria apenas speed blitzado. O todo tem a técnica do Boogie Woogie, que realmente criaria uma confusão pro Reinhardt de começo. Mesmo preparado para o combate, ele poderia receber alguns ataques inesperados, mas o Reinhardt reage instantaneamente, então não tem muito o que fazer. O todo simplesmente seria split blitzado depois que o Reinhardt já entendesse como essa técnica funciona, aprendendo rapidamente. Depois tem a Maki pós-evolução, já no seu ápice de poder demonstrado em Jujutsu Kaisen, e aqui é o mais próximo de uma luta de verdade que o Reinhardt poderia ter no físico contra físico, porque aqui a Maki conseguiria talvez causar uma pressão real no Reinhardt, mas
Mas assim que o Reinhard quisesse realmente lutar a série e acabar pra Mach, que a velocidade de poder bruto do Reinhard naturalmente já são extremamente superiores à da Mach Prime. O Jogo, uma das maldições que possui o poder bruto destrutivo mais absurdo de lava da obra de Jujutsu Kaisen, mas o Reinhard atravessaria seus ataques e o derrotaria de imediato. Contra a Hanami, ela é resistente sim, mas não o suficiente, e dá pra ver que ela é bem descuidada pela própria forma que ela morreu pro Satoru Gojo, então vitória pro Reinhard. Contra o Mahito, aqui muda o cenário pro Reinhard, pois o Mahito ataca a alma igualzinho ao Itadori, só que com uma forma muito mais garantida, assim dizendo. E o Reinhard não tem defesa contra isso, e por isso o Mahito poderia vencer. Poderia, pois o Reinhard resiste a efeitos sobrenaturais em um nível absurdo. Além de velocidade, o Reinhard pode derrotar o Mahito da mesma forma que a Frieren fez no meu vídeo de Frieren vs Universo de Jujutsu Kaisen, ou apagando ele da existência com a sua espada Dragon Rage, ou acabando com a energia amaldiçoada do Mahito, que é o que faz ele existir. Ou seja, sem energia amaldiçoada, o Mahito não só não consegue reformular sua forma física, como também não consegue utilizar suas habilidades. E aí o resultado mais provável é que o Reinhard sobrevive e finaliza antes de qualquer ataque ou expansão de domínio, que aí sim poderia ser perigoso, mas como sempre o Mahito é speed blitzado, fora que se estamos considerando o conceito de que expansões de domínio são inúteis contra o Reinhard, aí sim, cara, não tem nem o que o Mahito fazer, ele simplesmente perderia na hora. Mas pela primeira vez existiu um risco real pro Reinhard, pois se ele fosse tocado, sua alma seria remodulada e aí sim teria uma alta chance dele perder. Agora falando do Yuta. O Yuta é um prodígio em quesito de Jujutsu. Ele é versátil, poderoso e tem um arsenal de técnicas roubadíssimos, quase infinito, além de contar também com a ajuda e suporte da Rika o tempo inteiro. Isso resultaria em uma luta mais longa e difícil para o Reinhard simplesmente speed blitzar, pois aqui é inevitável, seria uma luta 2 contra 1, mas o Reinhard ainda leva por diversos atributos mais avançados que o Yuta e a Rika. Apesar de que seria sim um problema, por exemplo, a fala amaldiçoada do Yuta, o Reinhard conseguiria derrotar tanto ele quanto a Rika com a espada Dragon Rage, mesmo que a bênção da Fênix tivesse que ser gasta uma vez aqui. Isso até poderia fazer o Yuta baixar a guarda e permitir ao Reinhard um ataque surpresa final e decisivo contra o Yuta. Isso porque o Yuta não conseguiria sentir a energia vinda do Reinhard, então não dá pra saber se ele teria ou não morrido. Então, talvez o Yuta pudesse ter uma chance, mas não de vencer definitivamente do Reinhard. Contra o Takaba, mesmo conseguindo transformar tudo em piada, o que dificultaria muito pro Reinhard, o Takaba seria simplesmente split blitzado pelo Reinhard antes mesmo de agir, já que o Reinhard poderia atacar ele na velocidade da luz. Mas claro que caso ele fosse pego na técnica do Takaba, de um jeito ou de outro, ele poderia ter uma dificuldade muito maior de vencer o Takaba e provavelmente essa luta nunca terminaria. Contra o Higuruma, é o mesmo caso do Takaba. Mesmo com a expansão de domínio do Higuruma, se formos considerar que ela fosse ativada e que as leis fossem aplicadas ao Reinhard, o que já é outro se, pois o Reinhard ainda se garante tranquilo em velocidade e força, dificilmente o Higuruma acertaria. Até porque a gente também nem sabe se as regras seriam aplicadas ao Reinhard, que viu literalmente de outro mundo, tem outros conceitos, simplesmente o mundo dele tem leis muito diferentes da do Higuruma, então não tem nem muito o que dizer. O Reinhard solaria ele no mano a mano, ou com a espada que não é nem técnica e nem magia, é literalmente um objeto barra arma, então não seria confiscado mesmo que a expansão de domínio do Higuruma funcionasse, o Reinhard ainda teria sua espada para poder usar e obliterar o Higuruma. Contra o Hakari, a luta poderia se estender no mano a mano também e causar um desgaste no Reinhard, até a energia amaldiçoada do Hakari acabar, ou mesmo até o Reinhard utilizar a espada. Bom, acho que já tá meio óbvio, né? O que aconteceria com o Hakari. O Reinhard vence. O Chozo só ficou alto aqui em dificuldade, pois poderíamos considerar aqui, se fôssemos considerar, uma manipulação de sangue interno, porque de resto, mano, nem do Naoya, que falando nele, também seria amassado pelo Reinhard no mano a mano. Tudo bem que o Naoya é bem rápido sim, ele é bem ágil, tem técnica, mas ele só usa o mano a mano. E mesmo em versão maldição, a velocidade do Naoya ainda se limita à supersônica, sendo que o Reinhard literalmente chega à velocidade da luz e poderia acabar com o Naoya, principalmente com o Chozo. Ele não peitaria o Reinhard de forma alguma. Inclusive tem gente que superestima demais o Chozo, mano. Tá maluco, tá doido. A Yuki sim seria um problema relativamente alto pro Reinhard, principalmente pela sua técnica de controle de massa e criação de buraco negro. Porém, ela precisaria segurar o Reinhard tempo suficiente com o Garuda para criar o buraco negro. E ainda por cima, se o Reinhard perdesse aqui, ele voltaria contra uma Yuki desgastada e aí venceria ela graças à bênção da Fênix sem esforço algum. Porém, claro, né, rapaziada, que se fôssemos considerar que ele lutaria com todos os personagens um por um, seguindo uma sequência de streak, aí sim a Yuki poderia sim derrotar o Reinhard,
pois ele já poderia ter gasto a sua bênção contra o Yuta. Mas aí já é um e se fôssemos considerar dessa forma. Eu tô considerando realmente o Reinhard lutando, resetando e indo contra outro personagem. Por isso, a Yuki não poderia vencer. Claro que se fôssemos considerar um Reinhard que gasta bênçãos e não pode voltar a cada combate, aí sim, claro que ele poderia perder, porque daria pra juntar o verso todo de Jujutsu Kaisen contra ele, e aí sim seria um problema, e aí sim o Reinhard teria que gastar a bênção da Fênix eventualmente, e perderia pra algum dos personagens. Contra o Tengen, ele só tem poderes de barreira, e a espada corta conceitos, não preciso dizer muito, né, vitória pro Reinhard. Toji tá no mesmo esquema que a Maki aqui, muitos apontam que ela superou ele e tal, mas isso não importa muito aqui. Nenhum deles tem sequer atributos físicos o suficiente diretos para disputar no nível do Reinhard. Só coloquei o Toji aqui pelos seus itens amaldiçoados que sim poderiam ser problemáticos pro Reinhard, mas entra naquilo, né? Se acertasse ele. Contra o Kashimo Hajime, esse aqui também bem superestimado e entra num um fã que disse. E se falaram, eu não coloco credibilidade nisso. Mas muitos apontam que o Kashimo, em sua forma máxima, teria a velocidade da luz. Eu discordo porque, sinceramente, pra mim, o máximo que ele chegaria seria uma velocidade maior que a de um raio, que ainda assim é infinitamente bem menor que a velocidade da luz. Então ele seria speed blitzado pelo Reinhard. Irônico, né? Mas vamos supor que sim, ele consegue chegar na velocidade da luz de fato, e por algum motivo não conseguiu derrotar o Sukuna mesmo viajando na velocidade da luz. Já dá pra ver que tem um furo aí, né? Mas beleza, vamos ignorar por enquanto. Então ele e o Reinhard teriam uma luta mais equilibrada assim que os outros, já que ambos estariam lutando na velocidade da luz. Porém, bastaria um ataque com a sua espada pro Reinhard eliminar o Kashimo da existência. Olha pro Reinhard. E por fim, o Kenjaku. Esse tem um intelecto perigoso e também muitas técnicas aprendidas ao longo do tempo, mas falta poder bruto para parar o Reinhard. Outro que seria speed blitzado. Vitória pro Reinhard. Agora sim, contra o Gojo, ele possui uma peça praticamente indistinguível dos demais, o infinito. Ele não se baseia em força e nem em velocidade, ele é um conceito, e portanto, Reinhard não toca nele, nunca, pelo menos não sem a espada. Agora, o Gojo derrotaria o Reinhard? Aqui é um talvez, mas não é tão simples assim. Isso porque no mano a mano, o Reinhard sim perderia. Seria praticamente impossível para ele derrotar o Gojo, mas com a espada do Reinhard, que é capaz de cortar qualquer material, incluindo conceitos abstratos, e o infinito do Gojo é um conceito, ele poderia quebrar o infinito do Gojo. Mas aí que tá, se ele quebra o infinito do Gojo e derrota o Gojo, é vitória pro Reinhard. Isso se a gente considerar que energia amaldiçoada e mana são conceitos diferentes. Pois se a gente fosse considerar que o Reinhard fosse um feiticeiro, ele poderia quebrar o infinito do Gojo, mas o Gojo ainda teria uma carta na manga, a sua expansão de domínio. Então, no resultado direto, seria um stalemate, um impasse. Mas tanto o Reinhard quanto o Gojo poderiam vencer aqui, e vocês escolhem quem vocês preferem, também considerando esse conceito de feiticeiros, porque se a gente for considerar por fora, a expansão de domínio do Gojo seria inútil contra o Reinhard, e a vitória seria do Reinhak. Nesse caso, mas o Gojo ainda tem o azul, o vermelho e o roxo, que poderiam causar um grande problema pro Reinhard, principalmente se o Reinhard não conseguisse desviar a tempo, que daí sim poderia ter que fazer ele gastar a sua bênção na Fênix. Porém, o Reinhard não pode ser pego de surpresa, então teria que ser uma abordagem direta do Gojo. Logo, eu acho que as chances do Gojo seriam baixíssimas contra o Reinhard, e a vitória seria do Reinhak. Aqui é o limite não só do poder de Jujutsu Kaisen, como também do Reinhard. O Sukuna tem uma grande diferença dos demais. Ele analisa, aprende e se adapta. Fora que seu domínio, se formos considerar que acertaria, é inevitável, né? Literalmente um domínio em uma área absurda. E aqui o Reinhard toma dano sim, lutando contra o Sukuna, muito na verdade, já que os cortes do Sukuna são igualmente letais, até um que pode cortar conceitos. Mesmo assim, Reinhard continua lutando, e o resultado é uma luta extremamente equilibrada. Aqui ele pode perder ou vencer, tudo dependeria de um único fator: velocidade. E bom, sobre a velocidade do Sukuna, fãs sugerem velocidades que beiram uma fração significativa da velocidade da luz devido à sua capacidade de reagir e desviar de ataques baseados em ondas eletromagnéticas. Eu não costumo confiar em comentários de fãs, como eu disse pra vocês, ainda mais quando se trata de Jujutsu Kaisen, mas nesse caso eu acho válido, pois realmente no seu prime Sukuna tinha uma velocidade altíssima, mesmo que claro, não chega a ser a velocidade da luz de forma alguma, que o Reinhard consegue chegar facilmente. Logo, a vitória aqui ainda tenderia a ser mais para o Reinhard, por ter uma certa folga ali, né, de conseguir chegar na velocidade da luz. Ainda assim, em uma luta mais equilibrada, em um corpo a corpo, por exemplo, no mano a mano ali, o Reinhard precisaria gastar a bênção da Fênix e precisaria lutar bem mais a sério contra o Sukuna para de fato vencê-lo. E claro, como eu citei para vocês, se fôssemos considerar com a expansão de domínio, aí sim o Reinhard perderia. Caso contrário, a vitória vai para o Reinhard.
E bom, já deu pra perceber, né, que o Reinhard não perde nem por força e nem velocidade. Ele perde por hacks, conceitos, regras do sistema e alma. Ou seja, os verdadeiros riscos para o Reinhard seriam Mahito, seria um risco real pela transfiguração inerte, o Gojo, que é praticamente intocável e mesmo assim ainda possuiria o vermelho, azul e o roxo, e o Sukuna, que possui a adaptação mortal de séculos. A Yuki fica no Si e o Kashimo também. E o Yuta também fica no Si. Mas agora, se fôssemos considerar uma luta geral entre esses 6 personagens que eu citei, todos contra o Reinhard, aí sim teria uma altíssima chance da vitória ser para Jujutsu Kaisen. E nesse contexto, para mim, os personagens que mais chegariam perto de derrotar o Reinhard seriam o Sukuna, a Yuki e o Yuta. Os outros não têm a capacidade tão potente de derrotar ele, ainda mais sozinhos. Então, até onde ele chega? E sinceramente, o Reinhard solaria 100% do verso de Jujutsu Kaisen, indo até o topo. E sim, mesmo nerfado, o Reinhard pode solar o verso de Jujutsu Kaisen, mas ele teria dificuldades com esses personagens que eu citei, e vocês viram aí como teriam personagens problemáticos pra ele, né? E pela primeira vez, o Reinhard tá em um mundo onde vencer não depende só dele e nem de bênçãos. E eles seriam, pela primeira vez, a, de fato, maior ameaça que o Reinhard precisaria enfrentar e deter. Mas é isso aí, comenta o que vocês acharam. Se curtiu esse tipo de análise, comenta qual o próximo personagem você quer ver e em qual universo também. E se inscreve, porque o próximo vídeo vai ser ainda mais absurdo do que esse e ainda mais insano, que eu sei que vocês vão gostar. Muito obrigado aos membros do canal. Sério, rapaziada, vocês fazem toda a diferença. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado a todos vocês que viram esse vídeo até aqui. Não se esqueçam de deixar o like, apoiar e compartilhar da forma que vocês puderem, que vai estar me ajudando demais, beleza? Acesse os links aí na descrição, que vai estar me ajudando demais. Na descrição eu já deixei o link da manual e no comentário fixado também vai estar o link deles. Então usa meu cupom lá, NARS, que vai estar te ajudando demais na sua primeira compra do seu tratamento para calvície. E aproveitem, rapaziada. No geral é isso. Bebam água de ter a postura de vocês. Um beijo, um queijo pra vocês, um coração invisível pra vocês também. Fique com Deus, pessoal. Até o próximo vídeo, rapaziada. E tchau, tchau.